O jogo de hoje do Cruzeiro contra o Flamengo, que você confere aqui na Itatiaia. E ontem nós fizemos um raio-x entre Eduardo Cudê e Abel Ferreira. Cada um comandou 30 vezes o time esse ano, a gente fez um raio-x. Hoje nós vamos fazer um raio-x com relação ao Pepa e o Jorge Sampaoli. Vamos discutir aí o que esses dois treinadores, inclusive, podem fazer com relação ao jogo de hoje. Está na tela para você que está no YouTube. Ambos comandaram as equipes em 11 jogos. O Pepa tem 6 vitórias, o Sampaoli tem 5. O Pepa empatou uma vez, o Sampaoli 3. E o Pepa perdeu 4 jogos, o Sampaoli 3. Com o Pepa, o Cruzeiro marcou 13 gols, sofreu 9. O Sampaoli, no Flamengo, marcou 22, sofreu 13. Eu acho que vai ser um embate interessante de dois treinadores, viu, Edu? Sem dúvida. E com expectativas diferentes, né? Por parte dos torcedores. O Sampaoli dirige um time que a expectativa é conquistar tudo que disputa, com investimento absurdo, até nele mesmo, Jorge Sampaoli, e que certamente vai investir ainda mais até o final da temporada. É uma maneira diferente de jogar, um time muito agressivo, diante de um Cruzeiro que tem outra expectativa, retorna agora à Série A. O Pepa conseguiu um encaixe muito rápido de um elenco que é infinitamente inferior a esse elenco do Flamengo, com um investimento infinitamente inferior por conta das realidades de Cruzeiro e de Flamengo, mas é um trabalho nesse momento do Pepa mais equilibrado. Sempre lembrando, dentro do que o Cruzeiro espera para a temporada. O do Sampaoli ainda precisa de mais equilíbrio, mas dentro daquela característica que a gente conhece de Sampaoli, né, Romano? Time que faz um caminhão de gols e toma outro caminhãozinho de gols também. Ele não conseguiu achar esse equilíbrio ainda do Flamengo atacando com o Flamengo defendendo. Mas é um baita de um treinador, é sempre legal assistir times do Jorge Sampaoli atuando, porque são equipes que gostam de atacar, gostam de ter a bola, gostam de jogar e acabam deixando o adversário também jogar. Então é um duelo certamente muito interessante, de um Flamengo que eu imagino querendo ficar mais com a bola, pressionando o Cruzeiro, e esse Cruzeiro do Pepa que vai ter que se adaptar ao jogo, jogar talvez mais num contra-ataque, um jogo com menos posse de bola, mas sempre utilizando o lado do campo, principalmente com a ausência do meio de campo que ele tem como ideal, e aí usar bastante o William, Marlon, Bruno Rodrigues, Wesley e quem sabe até o Vital. E aí, esses números aí dos dois treinadores, cada um dentro da sua realidade, ô Alexandre? Olha, o Romano, o que a gente percebe até agora é que, apesar de toda a qualidade técnica que tem à disposição, o trabalho do Sampaoli não encaixou. Eu também tenho essa sensação. Não encaixou. É só assistir aos jogos do Flamengo. O Flamengo mesmo, a gente vê ali 5 vitórias, algumas dessas vitórias foram com dificuldade absurda, né? Como contra o Bahia, por exemplo, na Fonte Nova, que venceu por 3-2, mas houvesse justiça, né? O futebol nem sempre é justo, mas o Bahia produziu mais. Até com 2 a menos. Isso. Produziu mais que o Flamengo. Para poder vencer o Flamengo. Então, o Pepe é um treinador muito inteligente, e acho que ele tem uma noção de equilíbrio de jogo que é muito importante para esse momento do Cruzeiro, sabe? É muito importante para esse momento do Cruzeiro, e tem condições de explorar essas dificuldades do Flamengo. E qual é a dificuldade que o Flamengo tem? Tá? Embora sejam 2 centroavantes espetaculares, né? Pelo menos pela formação que a gente viu até agora do Flamengo, que é o Pulgar, o Thiago Maia, o Gerson e o Vitor Hugo, com o Gabigol e o Pedro. Claro, são jogadores de muita qualidade, conseguem criar ali em espaços muito curtos de toda forma, mas não deixa de ser um problema que o Cruzeiro viveu no segundo tempo contra o Cuiabá, né? São centroavantes de um nível técnico muito inferior, mas o Cruzeiro teve Gilberto e Dourado e não conseguia fazer a bola chegar a eles, né? E esse Flamengo vai tentar jogar muito pelo meio, com certeza. Muito. Parecido, inclusive, com o que o Cruzeiro, aí na era Pesolano, encarou naquele clássico contra o Atlético na Independência, né? Então, isso colabora, eu acho, até para essa opção dos 3 volantes, e aí é o Cruzeiro se armar para saída rápida, né? O Cruzeiro se armar, porque isso impõe muita dificuldade ao Flamengo. O Flamengo tem muita dificuldade
para marcar o contra-ataque adversário. E aí isso a gente pode dizer, é uma marca do Sampaoli, né? Porque o Atlético do Sampaoli também, em vários momentos, teve isso como uma grande dificuldade nos jogos em casa ou nos jogos fora. Como o Cruzeiro tem o Wesley e Bruno Rodrigues, eu acho que tem muita condição de, bem armadinho, buscar um grande resultado no Maracanã. Beleza, a gente